Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos de Paula Soares Filho, eu sou mestre em Gestão da Informação e hoje nesse encontro a proposta é falar sobre comportamento informacional. Primeiramente eu vou me apresentar, eu sou advogado, acabei de defender a minha dissertação, portanto me tornei mestre e agora estou começando um doutorado também no mesmo programa de Gestão da Informação. Então a proposta hoje é falar um pouco sobre a ciência da informação, a sua evolução teórica e o comportamento informacional propriamente dito. Como ele evoluiu, como ele pode ser trabalhado e como eu apliquei isso na minha dissertação. Conforme a gente pode ver no slide, eu propus uma agenda para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse campo. Então, a gente vai falar sobre aspectos introdutórios inicialmente, depois vamos para o conceito propriamente dito, as abordagens que são utilizadas de comportamento, os modelos de comportamento que foram criados e um pouquinho sobre a dissertação, sobre como eu trabalhei esse campo no meu estudo. Então, introdutoriamente, o comportamento informacional ele não vai ter essa nomenclatura. Ele vai se chamar estudos de usuário e ele vai vir na década de 40, dentro da área da biblioteconomia. Nessa década de 40, o objeto de estudo era o sistema de informação propriamente dito. Então, como que o estudante ou usuário interagia com a biblioteca, como ele fazia suas buscas. E nesse momento, a adoção era mais quantitativa, através de métodos estatísticos, para você poder chegar aos resultados. Só que, a partir da década de 80, esses estudos eles sofrem uma alteração, uma transformação muito inspirada nas teorias cognitivistas. Então aqui o objeto passa a ser o usuário. As situações pessoais, as situações sociais e organizacionais que compõem a subjetividade do indivíduo, elas vão importar para esses estudos. Então, acabamos caminhando para uma abordagem mais qualitativa, uma abordagem mais de investigação, de interpretação desse sujeito, desse indivíduo, o que ele vive, o contexto social em que ele está inserido. É claro que para poder ter essa noção, a gente precisa olhar para a ciência da informação. A ciência da informação ela vai sofrer algumas mudanças, né, em sua estrutura, e todas elas são complementares, elas vão se complementar, mas inicialmente a gente tem um tempo mais gerencial da informação. A gente pode ver ali no gráfico que em 1945 a 1980 a gente já tem essa fase de gerência. E quais são as características? Bem, é uma fase mais documental, concentrada no estabelecimento de técnicas produtivistas para a reformatação de documentos com o uso de indicadores. Então, as contribuições aqui vão ser as classificações, as indexações, a criação de tesauros para consulta de conceitos, as medidas de eficiência de recuperação do documento. A gente vê que é algo mais de gestão do documento. A gente não tem uma preocupação aqui com questões subjetivas, não tem uma preocupação aqui com o indivíduo em si. Na sequência, a ciência da informação ela vai caminhar para um novo período, que seria o tempo de relação da informação e conhecimento, que vai ser de 1980 a 1995. Esse tempo aqui ele vai ser marcado pelas teorias de estudos cognitivistas. E qual que é as contribuições aqui? A gente vai focar mais no indivíduo, em como ele recebe a informação e vai transformar ela em conhecimento. A gente vê uma passagem, então, de uma informação vista como algo mais objetivo para algo mais subjetivo, que não é de entendimento comum. Então, aqui a gente pode ver, provavelmente os estudantes de ciência da informação vão estudar muitos autores que estão nesse tempo. A gente tem aqui exemplos como Nonaka e Takeuchi, o próprio Shu, ele vai falar muito sobre a conversão da informação em conhecimento. Então, a gente pode pensar naquela pirâmide dos dados, em que a gente tem os dados, que se transformam em informação e a gente vai dar sentido a essa informação e ela vai se tornar conhecimento. Mas para ela se tornar conhecimento, essa informação ela vai depender de aspectos subjetivos daquela pessoa que está tendo contato com aquela informação para poder fazer essa transformação em conhecimento. Então aqui a gente vai ter como contribuições dessa época uma ênfase na gestão da informação e do conhecimento, nas organizações, em como elas fazem essas transformações e essa apreciação de estoques da informação na coletividade. Conseguimos ver aqui já uma preocupação social que vai evoluir e a gente vai para um novo tempo da ciência da informação, que seria o tempo do conhecimento interativo, que é de 1995 até os dias atuais.
E quais são as características? Bem, a gente tem que ter em mente aqui, nesse conhecimento interativo, que a comunicação, a informação, ela é intermediada pela tecnologia, pela rede de computadores. E com isso a gente tem uma nova concepção de tempo e espaço, de velocidade, de memória, e tudo isso, todas essas contribuições, essas evoluções com a utilização da tecnologia, elas vão demandar um objeto de estudo, elas vão ser objeto de estudo, elas vão ganhar uma relevância, como é feita essa interação do indivíduo, do usuário, com esses ambientes. E a gente tem aqui esses aspectos estruturais da informação, juntamente com a ampliação desses ambientes informacionais. Então, se antigamente a informação ela era estudada de uma forma mais objetiva, tida como certa, focada muito em como recuperar, em fazer sua gestão documental, ela evolui para uma abordagem que considera o indivíduo, as suas questões subjetivas, e por fim ela vai evoluir por uma abordagem que vai também se preocupar com a interação desse indivíduo no ambiente da rede, no ambiente mais social. Então eu trouxe aqui também nos slides um desenho para a gente ter noção de como a ciência da informação ela é ampla. Então a ciência da informação é um campo que ela vai se preocupar com o indivíduo, com o uso da informação, como ele vai adquirir aquela informação e dar sentido a ela, e sobre o seu comportamento e práticas informacionais. E é nesse contexto que vai surgir os estudos de comportamento informacional. E o que seria o comportamento informacional? Bem, quando eu tive contato com esse tema, eu não sabia muito bem como conceituá-lo. Eu precisei estudar, precisei ir para a revisão da literatura, precisei consultar alguns modelos de comportamento para dar significado para mim do que seria esse conceito. Hoje eu consigo entender que é um processo de busca, onde a gente é confrontado com uma necessidade, com um gap, e a gente inicia estratégias ali para poder sanar essa dúvida. É interessante, a gente vai verificar aqui nos estudos que a necessidade informacional ela é uma necessidade secundária. Normalmente ela vem de uma necessidade primária, que vai ser afetiva, fisiológica ou até mesmo do ambiente onde a gente está inserido. Então, aqui segundo os slides, segundo o Wilson, o que seria o comportamento informacional? Seriam as ações que uma pessoa realiza para se engajar ao identificar suas próprias necessidades informativas. Esse processo se inicia com o comportamento de busca, engloba o uso e a transferência da informação. Dessa forma, o comportamento informacional se constitui da necessidade, da busca, uso e o compartilhamento da informação. Vocês podem notar aqui no slide que eu deixei grifado esses construtos de necessidade, de busca, uso e compartilhamento, porque são etapas do comportamento informacional. Seguindo aqui, podemos ver que o comportamento informacional ele vai ser influenciado por aqueles tempos da ciência da informação. Então, inicialmente, conforme eu falei ali na década de 40, a gente vai ter uma abordagem mais tradicional, onde o objeto de estudo é o sistema de informação. A informação ela vai ser vista como algo externo, objetivo, que pode ser medido e de entendimento comum. O usuário passa a ser apenas um integrante do sistema que vai agir de forma passiva e que vai precisar se adaptar a esses sistemas. E as características aqui são os métodos quantitativos, não vai considerar nenhum aspecto subjetivo que vão afetar os usuários. Essa abordagem ali, quando ela muda para aquele tempo de gestão de informação e conhecimento, ela vai adotar umas características mais cognitivistas. Então aqui o objeto de estudo passa a ser o usuário. A informação vai ser vista como algo subjetivo, individual, com possibilidade de significados diversos, pois isso vai variar de pessoa para pessoa, de entendimento para entendimento, com base na vivência e na experiência daquela pessoa. O usuário ele deixa de ser um usuário passivo. Ele não é mais uma ferramenta ali que vai interagir com o sistema de informação. Aqui ele produz informação também. Ele interage por meio das suas percepções, por meio dos seus processos mentais. Ele é capaz de dar um novo significado para uma informação que antes podia ser tida como objetiva. E quais são as características? Bem, as características aqui já são qualitativas, indutivas e que vão considerar esses processos, esses aspectos cognitivos e psicológicos do indivíduo. Com a evolução da abordagem, a gente tem também uma abordagem mais social, que vai acompanhar também ali a evolução da ciência da informação. Essa abordagem social ela está muito conectada com o uso da rede, assim como a gente viu ali naquela linha do tempo.
O objeto de estudo aqui também continua sendo o usuário e seu comportamento, e aqui serão consideradas as questões diversas da vida do usuário. Todas as questões que compõem a sua vida, o ambiente de trabalho que ele está inserido, grupos sociais em que ele se identifica, né? Tudo isso vai compor o objeto de estudo. E a informação aqui, ela passa a ser também entendida como um conjunto de fatores humanos pessoais, muito conectado com essas experiências pessoais, mas também coletiva, porque ela também é construída de forma coletiva com os grupos em que a gente pertence. Aqui, o usuário ele vai ser influenciado pela sua história, pelos seus grupos sociais e papéis sociais. As características ainda continuam sendo qualitativas, vão considerar aspectos cognitivos, só que agora também vão trazer esse clamor mais cultural, mais afetivo, mais situacional da sociedade e os grupos em que esse indivíduo interage. Seguindo, eu propus aqui trazer um desenho que o Wilson cria. Ele foi repaginado, né? Mas a gente pode ver que o comportamento informacional, então, ele seria um grande campo, uma grande área de estudo, que vai compor ali o comportamento de busca. Você pode ir filtrando, né? Você vai ter o comportamento informacional caracterizado por aqueles construtos que eu demonstrei, necessidade, uso, compartilhamento, só que dentro dele você pode se concentrar apenas no comportamento de busca, como aquele indivíduo busca a informação. E eu posso ainda filtrar ainda mais esse campo. Eu posso fazer o comportamento de busca dentro de um determinado sistema de informação. Eu posso analisar aqui, então, o comportamento dos estudantes dentro da plataforma Moodle, né, que seria um sistema de informação. Posso analisar o comportamento dos advogados dentro de um sistema jurídico ali, por exemplo, aqui no Paraná, chamado ProJude. Então, existem várias formas da gente poder trabalhar o comportamento informacional, visto que ele é um campo muito aberto, muito grande. E dentro do campo do comportamento informacional, vamos ter ali alguns termos que são necessários para a gente poder compreender melhor. Comportamento informacional é aquele conceito que eu já trouxe aqui, não vou adentrar muito a ele, mas temos aqui o comportamento de busca. O que seria o comportamento de busca? Comportamento de busca seria aquela busca intencional que a gente faz pela informação. Pode cortar aqui para mim. É aquela busca que nasce quando a gente tem uma lacuna informacional. A gente identifica uma necessidade informacional e, com isso, vamos iniciar um comportamento para chegar até uma resposta. Esse seria o comportamento de busca, propriamente dito. Na sequência, temos o comportamento de pesquisa de informações. O comportamento de pesquisa, ele é um nível micro de comportamento e que são as ações que a gente toma para poder chegar aos resultados, são as ações que a gente utiliza dentro de um sistema de informação. Acho um exemplo muito legal desse comportamento de pesquisa seria a utilização de filtros que criamos, né? Às vezes com operadores booleanos, para a gente poder já chegar no resultado. Então, aqui a gente tem um comportamento que a gente utiliza uma estratégia para poder diminuir o nosso tempo de busca. E o comportamento de uso da informação seriam os nossos atos físicos e mentais que a gente vai desenvolvendo ao entrar em contato com a informação para transformar ela em conhecimento. Como a gente vai utilizar aquela informação? A gente vai conseguir realmente utilizar ela? Porque muitas vezes nem toda informação que a gente entra em contato, que a gente tem ciência, ela vai ser compreendida. Ela vai ser dado um sentido a ela e ela não necessariamente vai se tornar um conhecimento. Então, esse seria o comportamento de uso. Aquela informação ela pode ser utilizada? Né? É algo que pode ser perguntado em uma pesquisa de comportamento informacional. E com isso, dentro do campo do comportamento, vão existir modelos. Esses modelos, normalmente, eles são criados por diagramas e eles vão também, né, trazer metáforas, processos ali de comportamento. Trouxe aqui os principais modelos que eu identifiquei na minha revisão da literatura, que seria o modelo de Wilson. O Wilson é o autor que eu utilizei como base para desenvolver a minha pesquisa. E ele dá uma repaginada, ele cria um modelo em 1981 e incorpora esses outros modelos em 1996 e cria, né, um outro modelo ali que vai incorporar novas teorias. Vamos ter a teoria de sense-making de Dervin, de 1983, o modelo comportamental de Ellis, de estratégia de busca de informação, os modelos de estágios de comportamento de busca de informação de Cattell e o modelo multifacetado de Shu. O que é importante a gente olhar aqui nesse slide?
a data. A gente vê que eles são modelos que são influenciados pelas teorias cognitivistas. Então, eles são muito utilizados em pesquisas qualitativas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada modelo para a gente poder ver como ele foi construído e como ele evoluiu com o tempo também. O primeiro modelo proposto aqui, que vamos conversar, é a teoria da sense-make de Dervin. Dervin é essa senhora simpática aqui segurando esse gatinho, né? E para Dervin, o mundo da informação, onde a gente está inserido, ele é extremamente caótico. E não tem como a gente ter uma ordem nessa informação. A gente pode ver nesse triângulo aqui do slide, em que existe uma lacuna informacional, que vai vir de uma necessidade informacional, que vai estar conectada a uma situação, né? E que, ao ter ciência dessa lacuna, a gente vai iniciar um processo de busca para chegar em um resultado. Então, isso seria um triângulo para a Dervin, só que mais do que isso, ela cria uma metáfora. Essa metáfora ela é muito legal, ela é muito simbólica e ela ajuda você também, a quem está estudando essa matéria, a compreender um pouquinho sobre o que seria o comportamento informacional. Eu fiz aqui uma edição dessa imagem, né? Mais atualizada, e vou falar um pouquinho sobre essa metáfora para a gente poder compreender melhor, de forma mais visual, o que é o comportamento informacional, o comportamento de busca pela informação. Então aqui a gente pode olhar nos slides que existe um indivíduo que está inserido em um contexto. Esse contexto vai envolver a história pessoal desse indivíduo, a sua experiência, os seus horizontes, as barreiras que ele possui, né? As vulnerabilidades que ele possui, mas também as suas habilidades de busca por informação que ele também, né, possui. Dentro disso, esse indivíduo está inserido entre um tempo e um espaço. Dentro desse tempo e espaço vai surgir uma lacuna, um gap, uma confusão mental que vai gerar angústia, porque ele vai precisar chegar no resultado. E para poder chegar nesse resultado, ele vai precisar construir uma ponte para o conhecimento. Essa ponte é o que vai dar sentido àquela necessidade anterior. E aqui ele vai consultar vários tipos de canais, né, para poder suprir essa falta, para poder chegar ali no seu resultado. A gente tem aqui, né, vários fatores que vão influenciar esse processo. A gente pode ver que está ali em inglês, mas é de fácil tradução. Mas basicamente, a grosso modo, seria isso que a Dervin quer mostrar com essa metáfora. Em seguida, vamos ter o modelo comportamental de David Ellis. O que é importante a gente falar sobre David Ellis? Esse modelo vai ser muito parecido com o da Cattell e ambos vão estudar o comportamento dos estudantes ali na faculdade, ali montando o seu TCC. Então, a gente vai conseguir se identificar muito, quem faz pesquisa, quem produz, né, ciência, se identificar muito com esses estágios e eles são realmente muito parecidos. Só que aqui, o David Ellis, ele vai dizer que não existe um processo propriamente dito de comportamento informacional. A depender das minhas questões pessoais, das minhas questões subjetivas, eu posso começar de várias maneiras um comportamento de busca. Então, ele vai dizer que tem ali, né, alguns tipos de comportamento que a gente inicia e que podem ser generalizados dentro dessa fase de busca pela informação. Aqui no slide a gente consegue ver esses tipos de comportamento. Bem, todo comportamento de busca ele vai precisar ser iniciado e vão ser as atividades que a gente utiliza para começar a buscar a informação. Aqui a gente vai identificar quais são as fontes de informação que a gente tem interesse em buscar. Em seguida temos uma outra estratégia que seria o encadeamento. E aqui vão ser as citações. A partir da gente identificar essas fontes de informações, a gente vai dar uma lida ali, ver com qual outra fonte elas se conectam e a gente vai ver essas conexões entre as referências. A gente vai encadear. Também temos a navegação. A gente pode pegar esse material que a gente encadeou e navegar durante esse material, né? Aqui a gente já consegue marcar uma área de interesse, já deixa a pesquisa mais semi-dirigida, semi-estruturada e na sequência a gente vai filtrar esses dados, que seria a etapa de diferenciação. Aqui a gente filtra a quantidade de informações, classifica quais são as fontes informacionais utilizadas, a sua natureza, a qualidade e outros atributos. Temos também o comportamento de monitoramento. É muito importante a gente manter a nossa busca atualizada. Não adianta usar só autores clássicos.
a gente precisa trazer, né, autores contemporâneos, dados atuais, para poder mostrar que essa pesquisa ela não está ultrapassada. Incorporar novas fontes, inclusive, de informação nessa etapa. Em seguida, temos o comportamento de extração, que é uma atividade caracterizada pelo trabalho sistêmico de identificar nas fontes informacionais recuperadas o material de interesse relevante para a busca. Aqui realmente é extrair a informação que é necessária para a gente construir a nossa pesquisa. Em seguida, temos a etapa de verificação, que é uma etapa destinada a averiguar a veracidade da informação. Na era que a gente está da informação, pautada muito por informações falsas, fake news, conceito de pós-verdade, essa etapa aqui é fundamental para qualquer pesquisa. Verificar se o que a gente está escrevendo realmente tem um embasamento científico, tem um embasamento com fatos, respaldado, para que ele possa ser reproduzido. Em seguida, a gente tem a última etapa, ou o último comportamento, que seria a finalização. A atividade aqui seria amarrar as pontas soltas e concluir o projeto. O que é interessante a gente pensar sobre isso? Bem, é muito difícil a gente não pensar isso como um processo que começa com o início e termina com a finalização. O Wilson, que é o autor que também trabalha esse modelo de ELIS, ele vai entender que não tem como a gente começar um comportamento de busca sem iniciar e sem finalizar. Só que o David ELIS ele diz que não é um processo em si. Esses comportamentos que são mostrados aqui, eles podem ser tomados de várias formas. Eu posso começar verificando a veracidade de uma informação e depois filtrá-la, e depois navegar por ela. Isso vai depender do indivíduo, do seu aspecto, das suas habilidades e da sua carga cognitiva. O Wilson, então, ele vai propor um diagrama com base nesses modelos. Aqui está o diagrama proposto por Wilson. Eu mudei aqui as cores para a gente poder ver como que o Wilson entende o modelo do ELIS. Primeiramente, como eu falei, ele vai dizer que tem que iniciar, a pesquisa ela sempre vai começar com a etapa de início. E aqui a gente tem 3 tipos de estratégias que a gente pode tomar. A gente pode primeiro navegar por o material escolhido, ou encadear o material escolhido, ou monitorar o material escolhido, mas, inevitavelmente, vamos ter que diferenciá-lo, extrair, verificá-lo e terminar com o projeto, com a pesquisa propriamente dita. Eu concordo com o que o Wilson coloca aqui, e a gente vai ver que esse modelo ele se conecta muito com o modelo proposto por Carol Cattell. Então, essa aqui é a Carol Coller Cattell. Ela vai falar sobre estágios de comportamento informacional. E qual que é a grande contribuição da Carol Cattell? Ela traz o lado humano, o lado afetivo, os processos que a gente sofre durante esse momento de pesquisa. Se David ELIS vai criar etapas, vai verificar que existem estratégias comuns numa busca por informação, a Cattell vai dizer que dentro dessa busca também vão ter aspectos afetivos e cognitivos que vão influenciá-la. E essa é a grande contribuição dela. Porque em muitas pesquisas é comum a gente sentir ansiedade, frustração, nervosismo ao iniciar. Aqui está então um pouco sobre as etapas que a Cattell propõe. No slide a gente consegue ver melhor que as etapas elas são muito parecidas com as etapas propostas por David ELIS. Só que aqui a gente tem a questão do nível afetivo, do nível cognitivo e do nível físico. Então, ali na etapa de iniciação, seleção, exploração, Cattell vai entender que essas etapas elas são formadas por momentos de incerteza. Quando a gente começa um TCC, quando a gente começa um projeto de pesquisa, a gente não vai dominar aquele assunto. Aquilo vai causar uma frustração inicial, um medo. Tudo que é desconhecido gera um pouco de medo, um pouco de ansiedade. E os pensamentos nessa etapa mais inicial, eles tendem a ser vagos, porque a gente não sabe diretamente o que é o nosso programa de pesquisa, o que temos que pesquisar. Então é muito comum ter esse pensamento vago. E aqui a gente precisa reconhecer qual que é a nossa necessidade informacional, identificar um tópico de pesquisa nesse momento para poder investigar melhor e conseguir reformular uma pesquisa dentro desse tópico. Isso, basicamente, todas as pessoas passam a formar um TCC ou um projeto de pesquisa. A gente vê que, segundo a Cattell, essas etapas, ali nos slides, vão mudar. A questão do nível afetivo, a questão do nível cognitivo, do nível físico, eles vão mudar conforme a gente vai tendo contato com as informações. A gente tem aqui
na formulação, na coleta e na apresentação, já há um aumento de confiança, uma diminuição desse estresse inicial. A gente fica mais confiante, mais aliviado. Por quê? Porque a gente consegue delimitar um tema específico dentro da área, reunir informações relevantes para o tema, reunir informações que antes a gente não conseguia entender. É natural, então, que o nosso foco aumente, o nosso interesse aumente em relação ao que a gente está pesquisando e que a gente consiga apresentar. Com essa etapa de apresentação, que seria a etapa final, muito parecida ali com a do Elis, a gente vai ter uma sensação de alívio, porque a gente conseguiu compreender aquela lacuna que antes a gente não compreendia. A gente conseguiu investigar, reunir informações, conseguiu consolidar o que a gente não conseguia fazer antes. Então é natural que tenha esse sentimento de alívio, um pensamento mais focado naquela pesquisa. Você pode continuar, inclusive, pesquisando naquela área, já que você identificou e conseguiu passar por todo esse processo. Mas é muito interessante essa contribuição que a Catal traz, da gente identificar nossos sentimentos, porque aqui a gente está falando de teorias cognitivistas, a gente está falando de considerar aspectos subjetivos do indivíduo. Por isso que a contribuição dela é tão grande. E o Wilson vai olhar para o modelo de David Elis, vai olhar para o modelo de Dervin, vai olhar para o modelo de Catal e vai reformular os modelos dele. Antes de adentrar no Wilson, propriamente dito, eu falo um pouco sobre o modelo multifacetado de Shu. O Shu é um autor muito tradicional dentro da ciência da informação, é muito utilizado nas aulas de ciência da informação. E ele também vai trabalhar a questão da conversão da informação em conhecimento dentro de uma organização do conhecimento, para poder produzir sabedoria. Só que o Shu, ele vai olhar para essa questão do comportamento informacional e vai tentar tirar um pouco essa questão subjetiva, essa questão emocional, e vai fazer um processinho muito mais simples, muito mais prático sobre o que seria o comportamento informacional. Então aqui, nos slides, a gente pode ver que o Shu ele vai criar 3 estágios para a busca da informação. E são muito simples. O primeiro é você reconhecer a necessidade da informação, o segundo é você buscar e depois você utilizar essa informação. A gente vê que é muito pragmático, é muito já objetivo e direto esse modelo que ele cria. Só que ele pode apresentar problemas aqui, porque a gente está, muitas vezes, se debruçando em aspectos subjetivos para identificar variáveis e problemáticas. Em uma pesquisa em que você visa algo mais objetivo, o modelo do Shu seria possivelmente muito satisfatório para ser utilizado. Só que ele acaba ignorando algumas questões aqui que os outros modelos acabam trazendo. Em seguida, o último modelo utilizado, não menos importante, é o modelo de Wilson, que eu empreguei na minha pesquisa e que a gente trouxe aquele conceito inicial. Então, esse aqui seria o Thomas Wilson. Como eu falei, ele cria 2 modelos de comportamento e esse último modelo ele incorpora os modelos anteriores, com exceção do Shu, mas vai trabalhar questões que o Shu trabalha. E aqui está o primeiro modelo de Wilson. No primeiro modelo de Wilson, a gente pode ver que lembra um pouco o que a Dervin fala, Existe um usuário de informação, ele vai possuir uma necessidade informacional. Quando ele identifica essa necessidade informacional, ele vai iniciar um comportamento de busca, Muitas vezes uma busca intencional. Então ele vai escolher uma fonte, vai eleger uma fonte de informação para consulta, para poder verificar o que está acontecendo. Essa fonte informacional ela pode ser tecnológica ou não. E esse indivíduo, ao ter contato com ela, ele pode ter sucesso e sanar a dúvida dele ou não. Aqui entra a parte do uso da informação. Ele vai conseguir utilizar? Não conseguiu, então para o Wilson esse comportamento vai ser reiniciado, porque ele é cíclico. Se ele conseguir, ele então passa aquela informação para frente, ele acaba compartilhando e fazendo uso dela. E nessa imagem temos aqui algo criado por Wilson, um modelo criado por Wilson que vai trabalhar as questões das barreiras. A gente pode ver aqui que existem 3 quadrados, um que considera a pessoa, as suas necessidades fisiológicas, afetivas e cognitivas. Então, com esse desenho, a gente consegue ver que a necessidade informativa
ela é uma necessidade secundária. Ela vai vir muitas vezes de uma questão fisiológica, uma questão afetiva, uma questão cognitiva, que vai estar influenciada pelo papel social em que a gente exerce, às vezes no papel de trabalho, às vezes uma questão de nível de desempenho, mas também com o meio ambiente que a gente está inserido. E dentro desse meio ambiente a gente vai ter vários tipos de ambiente. Um ambiente de trabalho, um ambiente sociocultural, um ambiente político-econômico e um ambiente físico. E o que é legal, né, desse desenho aqui? A gente vê que existe aqui as barreiras ambientais, interpessoais e pessoais. E elas vão dificultar o comportamento para procurar a informação. Esse tema é um tema que eu mais gosto dentro do modelo do Wilson, as barreiras. Por quê? Porque para você ter um sistema eficiente de informação, um site eficiente, um atendimento eficiente, você precisa verificar o que está acontecendo de errado ali, porque a pessoa não consegue chegar no resultado que ela almeja. Então, identificar barreiras informacionais relacionadas à questão ambiental, pessoal e social é muito importante para uma organização. É o tema que eu mais gosto dentro do comportamento informacional e é o que eu acho mais importante na realidade. A gente vê que barreiras ambientais, o que seriam barreiras ambientais? Quando a gente vai navegar em um site de informação, a questão de ter documentos que não estão ali, a questão de ter uma poluição visual, a questão de não ter uma preocupação com um usuário que tem uma baixa visão, uma deficiência visual ou uma deficiência física ali, é uma barreira ambiental que vai muitas vezes minar o seu acesso à informação. Essa barreira ambiental ela pode ser tecnológica ou não. Ela pode ser uma barreira física. Por exemplo, eu quero consultar uma informação em uma biblioteca, eu sou cadeirante, tenho uma mobilidade reduzida e não tenho acesso de elevadores ou rampas ali. Não é um prédio com acessibilidade. Isso também é uma barreira ambiental que vai minar o meu acesso à informação. A gente também tem barreiras interpessoais. As barreiras interpessoais seriam barreiras sociais. A questão da falta de leitura, né? A questão da ansiedade por informação, a questão de baixo nível de escolaridade em um determinado país, vai impactar no seu acesso pela informação, na sua busca, no seu comportamento de busca pela informação. A gente vai ver isso muito claro na pesquisa que eu fiz, porque a gente vai ter essa preocupação, eu vou ter essa preocupação em identificar quais são essas barreiras. E temos aqui também as barreiras pessoais, as barreiras do próprio indivíduo, que vão também dificultar o acesso dele à informação. Então, por isso que é muito importante para mim essa parte da pesquisa do Wilson, e eu acabo incorporando ela. Só que o Wilson ele vai acabar reformulando a pesquisa dele com base nesses outros modelos que foram apresentados. Então, a gente tem aqui no slide teorias que são incorporadas ao comportamento de Wilson. A primeira teoria é a do estresse e enfrentamento. E o que seria a teoria do estresse e enfrentamento? Bem, quando a gente tem uma necessidade informacional, a gente vai optar ou não por iniciar o processo de busca. Às vezes aquela busca que eu quero fazer, ela pode me trazer um resultado tão negativo, emocionalmente, sentimentalmente ou não, que eu não quero iniciar. Eu tenho aquela necessidade, mas eu não vou iniciá-la porque eu prefiro muitas vezes ficar ali na ignorância. Então eu trouxe um meme aqui para a gente poder entender melhor o que seria, né? Eu trouxe aqui, eu depois de bancar a detetive. Em muitos casos, a gente está com uma curiosidade para chegar na informação, mas ela não compensa. Exemplo, será que eu estou sendo traído? Vou mexer no celular da pessoa que eu estou me relacionando e eu acabo identificando ali, né, algumas mensagens que vão me deixar mal. Eu preciso passar por isso? Eu posso encontrar isso ou não? Então, ali a gente tem a teoria, ela vai incidir em algum momento nesse estágio de busca, a teoria do estresse e enfrentamento. Cara, não compensa eu passar por esse estresse, eu não vou fazer isso. Então, a minha necessidade, ela morre aqui. Né? Também temos outras teorias que são incorporadas. Aqui a gente tem a teoria do risco e recompensa. A teoria do risco e recompensa, ela explica por que algumas fontes de informação podem ser mais utilizadas e preferíveis do que outras para um determinado indivíduo, e ela considera os ganhos utilizados com a busca, bem como os riscos. Então, o que seria risco e recompensa? Bem, eu preciso me aprimorar em determinado assunto. Por quê? Porque se eu não me especializar nisso, dentro do meu ambiente de trabalho, eu vou ficar para trás. Eu preciso aprender, então, fazer uma pós-graduação em alguma área, em algum setor, para poder crescer dentro desse mercado. Eu vou ter, né, uma recompensa com isso.
Quais são os riscos? Bem, eu vou ter que dedicar muito tempo para isso, ou não, vou ter que ver meu planejamento a médio e longo prazo, mas vai ter essa fase também em que a gente verifica o que a gente vai ganhar no final com aquela pesquisa e o que a gente não, e o que a gente vai abrir mão, o risco que a gente vai correr. E vai ter uma fonte aqui que vai ser preferível ou não pelo indivíduo. Em seguida, temos a teoria da aprendizagem social. Pode voltar aqui para o slide. A teoria de aprendizagem social ela é muito atrelada com o conceito de autoeficácia. E ela traduz a ideia de você executar com sucesso algo que você busca para atingir um determinado resultado. Eu trouxe aqui o desenho do avatar, porque a gente tem o avatar como um dobrador de ar, né? O Aang, acho que está na Netflix, inclusive acabaram de fazer a versão live action. E o Aang é um dobrador de ar e ele precisa dominar os outros elementos para poder desempenhar o seu papel social de avatar. Só que além da recompensa que ele tem, né, que seria essa questão mais moral e ética, ele tem a questão que ele realmente quer conhecer aquelas culturas para poder dominar aqueles elementos. Então ele faz uma imersão com algumas pessoas para poder dominar e ser autoeficaz naquilo que ele está procurando. Então, eu acho que é um exemplo perfeito para a gente ver o que seria o conceito da autoeficácia. Ele não é atrelado com uma questão monetária em si, mas sim com uma questão muito pessoal, uma questão muito de aprendizagem que ele necessita daquilo. Então, temos uma repaginada no modelo de Wilson. Pode seguir no slide. A gente vê que ainda existe a questão do sujeito dentro da necessidade dele, que vai desempenhar um mecanismo ativador da necessidade. Então, o que seria? Eu estou no meu contexto, eu tenho uma necessidade informacional e eu vou verificar se eu vou continuar com essa pesquisa. Vai incidir a teoria do estresse-enfrentamento. Vai valer a pena pesquisar isso? Vai valer a pena. Então, eu vou ativar a minha busca. Quando eu ativo a minha busca, eu vou verificar se ela vai estar conectada à teoria do risco e recompensa ou se ela está incorporada com a teoria da cognição social, com o conceito de autoeficácia para autoaprendizagem. E com isso, se essa minha pesquisa compensar, eu verificar aqui que ela é algo muito importante, eu vou iniciar o meu processo de busca. Meu processo de busca informacional, conforme está ali no quadrado. A gente vê ali que existe a questão da atenção passiva, busca passiva e busca ativa. Essa busca ativa e passiva, ela é advinda dos outros modelos. Antes, o Wilson considerava que a busca pela informação ela era totalmente ativa. Então, a gente tinha uma necessidade informacional, a gente precisava se engajar e bolava estratégias, consultava fontes para chegar no resultado que a gente precisa. Aqui, o Wilson ele vai considerar que existe outra forma de pesquisa. A pesquisa é a busca passiva. A busca passiva é a busca quando a gente tem uma necessidade, mas a gente não iniciou nenhuma ação para chegar naquela informação. Então, qual o exemplo que ele utiliza aqui? A televisão nos anos 90. A gente tem alguma demanda informacional, vamos supor, né, nos anos 90 ali, a demanda por entender um pouco mais da questão da HIV. Né? Não existiam livros, não existiam outras fontes, às vezes as pessoas tinham vergonha de pesquisar sobre aquilo porque era um tabu, mas elas tinham aquela necessidade informacional e aquilo vinha pela televisão. Note, a pessoa provavelmente já tinha aquela necessidade informacional, ela não iniciou um processo, a informação veio até ela. Então isso é considerado uma busca passiva. Essa busca passiva, inclusive hoje, a gente pode até talvez pensar como um exemplo, refletir sobre isso, a questão dos celulares. Muitas vezes a gente está conversando, a gente tem uma necessidade informacional de alguma coisa, por mais comercial, né, ou supérflua que seja, em muitos casos o celular escuta e vem aquela informação para a gente. Então isso também seria uma busca passiva de certa forma. De qualquer maneira, se a gente tem uma busca passiva ou uma busca ativa, a nossa pesquisa ela tende a andar. E quando ela anda, a gente tem o processo de uso da informação. A gente vai consultar aquela fonte de forma passiva ou não e vamos verificar se a gente consegue criar sentido para aquela informação e transformá-la em conhecimento e trazê-la para o nosso contexto. Esse diagrama aqui, inicial, que está nos slides, a gente pode verificar que ele tende a se repetir. Ele é cíclico também. Sempre vai existir dentro do nosso mundo caótico uma demanda, uma necessidade de informação. Então, agora que vimos um pouco sobre o comportamento informacional, sobre como ele se conecta com a ciência da informação, sobre a sua evolução, eu vou entrar na questão da minha dissertação.
como eu apliquei o comportamento informacional na minha pesquisa. Então, esse aqui é o título aqui nos slides da minha dissertação, que se chama A influência do design da informação e do comportamento informacional na legitimidade dos tribunais de justiça estaduais da região Sul. Eu sei que assusta um pouco o título, parece ser muito grande, mas aqui o que eu pensei? A gente viu que o comportamento informacional é uma área muito grande e ela se conecta com outras disciplinas, porque, por vir da ciência da informação, é uma área totalmente interdisciplinar. Nesse processo de identificar as necessidades informacionais, as necessidades do usuário, eu consegui verificar uma relação com o campo do design da informação, que é um campo que vai se concentrar em projetar sistemas informacionais, tecnológicos ou não, e planejar a informação para que ela seja compreendida pelo usuário. E dentro desse projeto de design da informação, existem etapas em que você tem que voltar o seu olhar para o indivíduo, através da sua experiência, através da questão da usabilidade, enfim, questões que envolvem temas de comportamento informacional. Então a ideia foi relacionar esses dois campos e verificar como que eles influenciam a construção da legitimidade dos tribunais. Aqui no caso dos tribunais da região sul, os tribunais de justiça. Só que como a aplicação adequada ou a questão de barreiras vão afetar a reputação e a confiança nesses tribunais. Então basicamente essa estrutura com essas três teorias foi alvo da minha dissertação. Aqui eu vou falar só sobre a parte do comportamento informacional. O que eu identifiquei de comportamento informacional aqui, quem foi o sujeito, quem foi o usuário, para a gente poder compreender como podem ser feitas pesquisas de comportamento informacional. Então, seguindo aqui nos slides, eu tenho os objetivos da minha dissertação. A gente pode ver que o objetivo era descrever o comportamento informacional do usuário da justiça, de forma aberta. Aqui não seria só o usuário da região sul. Por quê? Porque a gente tem aqui 2 anos para desenvolver essa pesquisa, essa dissertação, no mestrado. E eu não conseguiria fazer a tempo, com todas as outras teorias que eu teria que estudar, fazer uma entrevista ou um formulário com o usuário. Então eu tive que pegar de forma documental. Então eu tive que abrir essa pesquisa para todos os segmentos de usuário da justiça. Então qual foi o procedimento? Eu utilizei o conceito de comportamento informacional e criei indicadores. Então eu quis capturar necessidades informacionais, fontes de informação consultada, comportamento de busca, barreiras e comportamento de uso. Como eu fiz? Através de documentos. Então a gente tem aqui relatórios anuais de 2021 das ouvidorias do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Como a gente está dentro desse contexto de tribunais, o Conselho Nacional de Justiça é muito importante. Ele dita diretrizes para o tribunal. E dentro dele existem ouvidorias em que os usuários da justiça recorrem ao Conselho Nacional da Justiça para, inclusive, reclamar desses tribunais, para reclamar de como está esse sistema de informação. Então foi capturado o relatório deles, relatório dos tribunais da região sul, todos do ano de 2021. Só que só esses tribunais, por serem extremamente estatísticos, eles não davam conta de questões subjetivas que eu precisava capturar também. Então eu utilizei pesquisas acadêmicas envolvendo o tema de comportamento informacional. Como eu fiz isso? Lá no dia 11/10/2022, eu utilizei o termo comportamento informacional e justiça no Google Scholar e consegui ter 839 resultados. Desses 839 resultados, a gente pode ver ali na etapa de pesquisa, eu fiz uma filtragem e filtrei 11 resultados que eram adequados para o que eu estava propondo aqui para atingir o objetivo que eu queria. O que eu utilizei para poder estruturar esses documentos? Eu fiz uma análise de conteúdo, seguido pelos métodos de Bardani, pela metodologia de Bardani, as etapas que ela classifica. Então seriam três grandes etapas. A primeira seria a pré-análise, analisar todo aquele material, navegar por ele, igual o Elis trouxe, codificar e classificar esses materiais. Então, pegar esses indicadores de necessidades, fontes, comportamentos, barreiras e codificar e classificá-los e depois tratar esses resultados e com esse tratamento chego na última fase, que é a que eu estou apresentando aqui para vocês, que são os resultados da pesquisa propriamente dito. A gente tem aqui um pouco dos relatórios, as dimensões que eu utilizei para avaliar.
Desses relatórios anuais das ouvidorias, eu consegui ver qual era o perfil do usuário da justiça. Já das pesquisas acadêmicas, a gente pode ver que são 11, né, conforme eu já havia dito, e elas são de 2010 a 2021. Ela engloba, então, os 10 últimos anos das experiências dos usuários. E a gente pode considerar aqui que era muito diferente, né, como era tratado e como era feita a questão do serviço jurisdicional, serviço judicial, no ano de 2010 até agora. E quais são as dimensões que eu consegui analisar com isso? O perfil do usuário, as fontes que ele consulta, suas necessidades, as suas barreiras, seu comportamento de uso e busca pela informação. Eu vou pular essa parte de definição de variáveis e vamos chegar aqui no primeiro construto que é importante para a nossa pesquisa. Lembra do desenho da Derwin que eu falei no bloco anterior, ali sobre comportamento? Que existia um indivíduo e ele tinha uma lacuna? Era importante a gente entender as características daquele indivíduo e as suas vulnerabilidades, os seus dados, porque isso vai interferir no processo de comportamento de busca desse indivíduo. E o que eu consegui verificar aqui com as pesquisas? Bem, segundo o slide, a gente vai ter 2 tipos de segmentos de usuário. A gente vai ter usuários externos e os usuários internos. Esses usuários externos, eles vão ser o cidadão comum da sociedade, ali vai ter partes processuais, os advogados que estão representando essas partes, estudantes de direito, estudantes de outras áreas, e eles têm algo em comum, que eles não têm um domínio ou um conhecimento prévio das diretrizes e funcionamento do tribunal. Isso muito claro para o cidadão que não é advogado. O advogado, ele pode até ter um conhecimento prévio, mas em regra ele não é obrigado a ter esse conhecimento prévio. Em muitos casos ele até não tem, porque ele pode estar atuando em um tribunal que não é dentro do estado em que ele reside, né? Então a gente tem esses exemplos de usuários externos e em relação aos usuários internos, a gente tem aqueles servidores. Os servidores em geral, aqui a gente pode até considerar os estagiários, por quê? Porque eles possuem, mesmo que temporariamente, um vínculo institucional e estão subordinados àquela instituição. Então, esses são os 2 principais segmentos que a gente tem de usuários da justiça. E com isso eles vão ter características diferentes. Claro, essas características, elas retratam a condensação dos documentos que eu peguei de pesquisas acadêmicas. Mas é importante a gente ter uma noção prévia de quem foram aquelas pessoas que participaram das pesquisas. Os usuários externos, os participantes, totalizou 58. 22 eram advogados, 33 possuíam familiaridade com questões jurídicas. A faixa etária foi de 18 a 70 anos, então a gente vê aqui que dentro dessa faixa etária existem várias características que podem afetar um processo de busca. Por exemplo, a questão da afinidade com a tecnologia. A idade ela pode ser uma variável que afeta isso. O gênero predominantemente foi masculino, o nível de escolaridade aqui foi ao menos o nível superior. É um dado, claro, que foi coletado desses documentos, só que é um dado contraditório, porque a gente pode verificar aqui que os participantes, eles possuíam uma certa familiaridade com questões jurídicas. Poucos não tinham. Então é natural que algum deles fossem já advogados, que já tivessem cursado o ensino superior, e isso não traz a realidade do Brasil. Então, para poder trazer essa limitação, eu trouxe um dado aqui do IBGE que 46,6% dos brasileiros possuem instrução de nível fundamental completo ou equivalente. Então, é bom a gente ter esse dado para a gente poder cruzar com a realidade. Muitas vezes, quando você está fazendo uma pesquisa documental, você fica subordinado àquela coleta de dados que foi feita por outro pesquisador. Aqui aconteceu esse problema de que a maioria dos entrevistados foram advogados. Porque essas pesquisas que eu peguei, todas entrevistaram pessoas. Porque eu não tinha esse tempo hábil naquele momento para poder fazer essa entrevista. Então, eu utilizei pesquisas que já fizeram esse tipo de entrevista. Acabaram não considerando o cidadão comum. Então, é sempre bom quando a gente pega e verifica essa limitação, trazer um dado mais geral para a gente poder, né, não ter isso como verdade. Em reconhecer essa limitação. Não tem problema nenhum em reconhecer uma limitação dessa em uma pesquisa. Inclusive, isso traz validade a ela. E, em relação aos usuários internos, a gente tem aqui um número de adesão, um maior número de participantes daquelas pesquisas, um maior número de concentração. Muitas dessas pesquisas se concentraram nos servidores. E o que
foi possível ver com isso? Que a faixa etária varia de 30 a 60 anos, o gênero era predominantemente feminino, e aqui é legal, ó, o nível de escolaridade tinha ao menos nível médio, e tinha um nível superior pelos analistas e magistrados. E o que foi possível ver aqui? Que havia uma maior propensão a ingresso, especialização, mestrado e doutorado. Isso tem muito a ver com o fato da idade para você poder participar de um concurso público, né? E com a questão da escolaridade. Para ser técnico, você tem que ter ao menos um nível superior. Então, era tido aqui que todos esses entrevistados ao menos possuíam um nível... um nível médio ali para poder ser técnico. E a propensão à graduação, o que seria isso? Existia um plano de carreira dentro desses tribunais e esses profissionais eles têm uma disposição a querer evoluir dentro daquela organização. Então a gente tem aqui esse dado de que muitos fazem mestrado, muitos fazem doutorado, e isso é um dado importante porque a gente está falando de assuntos e necessidades informacionais dentro do meio do direito. Então, eles vão ter um conhecimento prévio de algumas questões jurídicas, inclusive bem aprofundados. Continuando, eu cruzei esses dados com os dados dos relatórios, das manifestações. Então, a gente tem aqui o número de manifestações que tiveram em cada tribunal, no CNJ, 26.638, no TJ Paraná, 7.621, no TJ Santa Catarina, 3.709 e no TJ Rio Grande do Sul, 6.067. A gente vê que tem aqui, né, algumas mudanças, mas o que conseguimos ver com a análise desses relatórios em comum? Que a faixa etária vai até 60 anos de idade. Então, de todas essas manifestações, a gente tem pessoas de até 60 anos de idade reclamando. O gênero predominante era o masculino e o maior público eram os advogados. Isso porque os advogados estão representando o cidadão. Então, é mais comum que eles entrem em contato com as ouvidorias ali. E o nível de escolaridade? 80% ao menos grau superior incompleto. A gente também tem aqui estudantes que entram em contato e isso reflete também no nível de escolaridade. É importante trazer que esses dados eles foram adquiridos, foram trazidos com base na condensação desses relatórios. Em seguida, depois de caracterizar esses usuários da justiça, foi necessário verificar quais eram as necessidades informacionais deles. Será que eles possuem necessidades informacionais diferentes? Não sei, a gente precisa verificar analisando ali o seu escopo de documentos. Eu consegui verificar, então, dentro dos usuários externos, as necessidades dos advogados. As necessidades dos advogados, segundo o slide aqui, a gente tem a necessidade de manter atualizado com o posicionamento dos tribunais, a busca da jurisprudência para petição, busca de jurisprudência para pesquisa acadêmica, manter a concorrência no ambiente de trabalho. Por quê? Na fase seguinte, eu consegui ver que é uma estratégia dos advogados utilizarem a jurisprudência, porque ela acaba fomentando, ajudando na construção de teses, argumentos ali de petições. A jurisprudência, o que seria? Ela seria um entendimento que já é consolidado pelos tribunais, um entendimento repetitivo. Inclusive, se você tem um tribunal superior, por exemplo, o STJ, e ele tem um entendimento já fechado, os tribunais eles têm que reproduzir aquele entendimento. Então, o que o advogado faz? Ele vai atrás desse entendimento, utiliza os autores, as estratégias que estão ali de defesa, para poder utilizar na argumentação dele, e se manter atualizado. Então, por isso que ele precisa fazer essa busca, se manter atualizado com o tribunal, porque se ele não se mantém, ele não consegue ganhar as causas dele. Ou, pior, ele acaba perdendo clientes dentro do ambiente de trabalho que ele está inserido. O ambiente de escritório de advogados, assim, ele tende a ser, né, competitivo. E quando falta um conhecimento e o outro colega possui um conhecimento maior sobre a área, ele acaba pegando, né, muitas vezes angariando o seu cliente. Então isso é uma necessidade do advogado se manter atualizado, tanto para fazer essas peças, tanto para se manter no mercado de trabalho. Qual outra necessidade que a gente tem aqui no slide? Falta de domínio sobre determinado assunto. Né? Necessidade de conhecimento mais específico sobre questões materiais e formais. O advogado, quando ele vai se formar, quando ele está ali fazendo a faculdade, vai ter que fazer o exame da OAB, ele acaba estudando todas as matérias.
mas é muito natural que no decorrer da sua vida profissional ele acabe indo para um determinado segmento, uma determinada matéria. Isso não exclui a possibilidade dele atuar em outro ramo em determinado momento. Só que o que acontece? Vamos imaginar o cenário de um advogado que trabalha com penal, direito penal, ali há 15 anos e aparece uma demanda da área previdenciária para ele. Ele muitas vezes não vai ter aquele conhecimento exato de como que está o entendimento ali do tribunal, o que ele vai poder utilizar para defender, como ele vai agir naquela peça, como ele vai instruir aquela peça. Então, isso vai gerar uma necessidade informacional a ele. Basicamente seria isso. A outra necessidade informacional diagnosticada foi especificações técnicas e questões voltadas à utilização de sistemas digitais. O que seria isso? Hoje, a gente tem muito o ambiente digital permeando ali as organizações da justiça. A gente tem ali processos eletrônicos tramitando, temos que fazer consulta de jurisprudência, temos que, muitas vezes, utilizar sistemas ali digitais do tribunal. Muitos advogados aqui, porque a gente considera o escopo da idade, eles não têm conhecimento de algumas questões tecnológicas que vão impossibilitar, inclusive, dele exercer seu ofício. Então, isso vai gerar uma necessidade informacional de natureza tecnológica para esse advogado, certo? Então, essas foram as principais necessidades dos advogados informacionais. Na sequência, a gente tem as necessidades dos usuários externos. Como eu falei, esses usuários externos aqui, nesse contexto de necessidade, são as partes processuais. Quais seriam as principais necessidades informacionais de uma parte processual? Primeiramente, o andamento processual, então, a realização da sua consulta processual, os procedimentos processuais ou administrativos que são feitos e problemas com o advogado, falta de contato, troca de advogado. Um fato sobre o porquê também eu escolhi essa pesquisa. Eu atuei na ouvidoria do Tribunal de Justiça, fiz estágio lá por 2 anos e eu fazia atendimento ao cidadão. E esse dado ele bateu muito com o que eu já vivenciei. Eles foram coletados, tem aqui os autores que verificaram isso e eles trouxeram a realidade ali que eu via. Então, as pessoas ligavam para ver como estava o andamento processual delas, o que tinha acontecido. Eles muitas vezes não conseguiam contato com o advogado e eles queriam uma celeridade nesses processos. Além disso, existe a questão dos procedimentos processuais ou administrativos. Eles não conhecem como funciona o andamento. Então, até desde o andamento processual até as diligências que devem ser feitas pela secretaria ali, eles não conhecem e eles acabam tendo essas necessidades informacionais de conhecer isso. Problemas com o advogado. Muitos desses cidadãos eles não têm o contato do advogado ou o contato, ele tem algum problema, algum ruído e eles vão acabar recorrendo ao tribunal e isso acaba gerando uma necessidade informacional. Na sequência, foi interessante verificar também quais eram as necessidades informacionais dos usuários internos, no caso dos servidores. Então, a gente tem aqui o atendimento às necessidades do jurisdicionado. Informações processuais ou administrativas e também informações sobre os lugares onde eles estão sediados. A gente tem aqui muito grande ali quais são, porque isso aqui foi retirado da minha dissertação, mas explicando de forma mais rápida e mais singela, os servidores vão ter 2 tipos de necessidades. A primeira são advindas dos usuários externos. Então, toda aquela questão de andamento processual, andamento administrativo, eles vão ter, porque eles fazem muitas vezes esse atendimento ao usuário, ao cidadão, ao advogado, só que de forma acumulada, eles vão ter necessidades advindas do próprio lugar de trabalho onde eles estão inseridos. Necessidades voltadas dentro do gabinete, dentro do órgão ali que eles exercem e desempenham a função deles, certo? Então, essas foram as principais necessidades verificadas dos usuários e com isso foi possível fazer grupos de necessidades. Aqui no slide a gente tem, então, 3 tipos de necessidades que existem e os assuntos que são pertinentes a ela. A primeira necessidade é a jurídico-processual. Ela tem a ver com a consulta jurídica, com a consulta processual, com a morosidade da justiça.
Temos também as necessidades administrativas, que estão relacionadas com as atividades dos cartórios, com as atividades dos cartórios extrajudiciais, os registros, né? E também a questão da solicitação de informações públicas. Então aqui a gente pode pensar muito na LAI, na Lei de Acesso à Informação, que é onde o cidadão entra em contato com o tribunal para ter acesso às informações que ele entende pertinente. A terceira necessidade que temos aqui é a tecnológica, e ela está conectada com o suporte técnico e pesquisa no site. Conforme eu havia dito ali quando foi identificado, né, você utilizar o ambiente digital, ele pode desencadear necessidades informacionais advindas do uso, né, de como que você operacionaliza aquele sistema, de como que você vai cumprir determinada tarefa ali, e isso vai gerar necessidades, inclusive, de você poder ter que ligar para o suporte técnico. Então, isso também é um grupo de necessidade que foi diagnosticado com essa pesquisa. Na sequência, eu busquei mapear as principais fontes de informação que esse usuário da justiça vai utilizar. E a gente tem que considerar aqui que foram utilizados os 10 últimos anos. Aqui no slide a gente tem que foram identificadas 23 principais fontes. Dentro dessas fontes, 19 eram digitais. E a gente tem aqui os sites dos tribunais, o próprio Google, base de dados de jurisprudências, diários oficiais, boletins jurídicos online, base de dados jurídicas de CD-ROM, porque tem os 10 últimos anos envolvido ali, artigos científicos, temos também algo mais atual, que seria o Microsoft Teams, WhatsApp, YouTube. Todas essas fontes que são permeadas e utilizadas por meio da tecnologia. Mas também temos fontes de informação que são físicas, que seria o contato pessoal e o material impresso. Muitos advogados utilizam os seus livros, o material da doutrina que está consolidada ali já impressa. Então isso é uma fonte que não é digital. E também temos fontes híbridas. Agora, a gente tem a questão do atendimento virtual, certo? Esse atendimento ele pode ser feito de forma digital ali, ou você pode ir até lá. De certa forma, aquele órgão, aquela unidade do tribunal, ela tem essas duas formas de atendimento. Então, ela é considerada híbrida, esses setores dos tribunais. Mapeando essas fontes, foi verificado o comportamento de busca e uso da informação. Aqui nos slides a gente tem, então, subcategorias relacionadas a esse comportamento de busca e uso da informação. Temos aqui a utilização de pessoas como fonte de informação, consulta a profissionais, atendimento presencial ou telefônico. Essa busca de pessoas como fonte de informação é uma das principais estratégias utilizadas para fazer a pesquisa, tanto entre advogados como entre o cidadão e o usuário interno. Na sequência, a gente tem a busca de informações nos canais institucionais, websites, sistemas de informação, biblioteca digital, e também temos o desenvolvimento de estratégias alternativas aos canais institucionais, livros e doutrina. O comportamento de busca ele vai se conectar muito com as fontes que a gente trouxe ali, que a gente viu na parte anterior, porque é dali que vai sair as estratégias. Então, quais seriam as estratégias desse público? O cidadão, ele utiliza a fonte pessoal porque, para ele, quando ele ele consulta um servidor, ele vai ter um processo mais célere. Para ele, a consulta à fonte pessoal é um sinônimo de celeridade, que vai facilitar a sua compreensão. A gente verificou aqui que, muitas vezes, isso envolve questões de origem sentimental. Verificou-se que o jurisdicionado ele tem muita vergonha de fazer algum tipo de atendimento porque ele não sabe informar aquele dado. Ele tem que reformular o que ele entende para poder trazer a pergunta, o servidor interpretar para dar sentido ao que ele está querendo pesquisar. Então, por isso que essa ideia de celeridade, ela fica muito forte, esse tipo de fonte, e por isso que é uma das principais estratégias de busca desse tipo de segmento de usuário. Então, qual que é a estratégia que eles possuem? Primeiro, eles chegam lá na unidade, tentam externalizar a necessidade de informação deles.
Muitas vezes essa necessidade ela pode ser difícil de ser interpretada por aquele servidor e por isso a importância de ter alguém, né, que tenha essa sensibilidade de capturar qual é a necessidade desse cidadão. Então ele visita a unidade, externaliza, tem todo esse diálogo com o servidor que vai tentar traduzir o que está acontecendo para poder atender a demanda dele. E daí com isso ele vai ter acesso à informação que ele precisa, acesso muitas vezes ao processo que ele tem ali no órgão que ele está consultando. Em relação ao advogado, pode seguir nos slides. O advogado ele já possui um conhecimento prévio das suas necessidades. Ele estudou 5 anos para isso, ele sabe como funciona o direito. Ele tem uma ideia ligada de consultar as pessoas com a questão da troca de informação, urgência ou ajuda na localização de jurisprudência. Como eu falei, o advogado, a jurisprudência se tornou uma fonte de informação vital para o seu exercício de atividade. Então, para o advogado, tempo é dinheiro. Muitas vezes, ele não quer fazer um processo de busca ali nas bases dos sites e ele conhece um determinado colega que já possui um entendimento mais firme naquela área. Ele vai ligar para aquele colega e vai pedir a jurisprudência, em vez de consultar. Então ele utiliza isso para casos de urgência, para poder localizar esse tipo de jurisprudência, ou às vezes para trocar uma ideia sobre alguma necessidade. Exemplo, às vezes com questão de perícia, né? Então são N situações que vão fazer com que ele consulte. Mas a fonte pessoal é uma fonte muito importante, porque ela está muito atrelada a essa questão de cortar o tempo de você entrar no sistema de informação e pesquisar por lá. O que também foi importante ver aqui, que os advogados mais jovens, eles têm uma espécie de ansiedade de buscar a informação nos sites. Eles não conseguem muitas vezes terminar de fazer a pesquisa, porque chega um mundo de informações, um mundo de dados, que eles não têm aquele tempo hábil para poder ler, não têm aquela paciência para ler e acabam muitas vezes desistindo de fazer aquela pesquisa. Outra coisa que a gente viu aqui, que ele, como estratégia de busca, existe a questão dos operadores booleanos, que são estratégias para você poder chegar mais rápido na sua pesquisa. Esses operadores booleanos, eles são fornecidos pelos sites dos tribunais. Então a gente tem o uso do AND, do NOT, do OR, para a gente poder, né, ter uma estratégia de busca ali. Verificou-se que os advogados eles não têm muito domínio em utilizar esses operadores. Então o que acontece? Quando eles vão fazer a busca, eles acabam levando um tempo maior também em relação a isso. Seguindo, temos a questão das barreiras. Bem, como eu falei, as barreiras elas são questões muito importantes e que devem ser identificadas para poder melhorar o acesso à justiça. Eu consegui verificar com as pesquisas 3 tipos de barreiras. As barreiras pessoais, que estão conectadas com a falta de informação, dificuldade em compreender a linguagem jurídica, ansiedade. As barreiras ambientais, que são ligadas ao uso no site, nesse caso, porque esses resultados eles vieram de pesquisas que também consideraram os sistemas digitais. Então, temos aqui a indisponibilidade do acesso integral a documentos, a poluição visual, a atualização e lentidão dos sistemas, falta de comunicação entre usuários e desenvolvedores e resistência à utilização de novas mídias. Por que resistência à utilização de novas mídias? A gente tem que considerar aqui que tem um escopo de idade muito diverso dos advogados ali, do cidadão. Muitos acabam não conseguindo utilizar essas mídias ou ter uma resistência de utilização a elas. E quando se deparam, né, com a busca de informação, acabam não chegando no resultado que almejam porque eles tinham uma resistência maior ao uso delas. Então isso acaba dificultando o processo de busca. Em relação às barreiras sociais, as barreiras sociais elas são muito conectadas com as barreiras ambientais e pessoais. Quando elas acabam se repetindo com muitas pessoas, elas acabam se tornando barreiras sociais. Temos aqui a dificuldade em localizar informações específicas, muito ligada a aspectos inovadores do direito. O que significa isso? Bem, o direito ele vai tutelar, ele vai legislar, ele vai ter dispositivos normativos sobre questões que já aconteceram reiteradas vezes na sociedade. Existem questões que ainda não foram tuteladas. Então, você não consegue localizar muitas vezes, você não consegue ter uma decisão ali sobre um determinado assunto. Isso é uma barreira social que está ligada a um aspecto do direito e que provavelmente, se ela se repetir, será tutelada, mas enquanto ela não ela se torna uma barreira social.
A falta de leitura. Bem, o Brasil é conhecido por um país que não tem o hábito de ler. E essa falta de leitura, ela dificulta no processo de busca, porque você acaba tendo ali muitos materiais, muitos textos para consultar, e você acaba não chegando na informação por conta dessa característica social. E a falta de clareza. A falta de clareza, ela se conecta muito com a barreira pessoal de compreender a linguagem jurídica. Hoje, um dos maiores problemas do judiciário é se fazer entendível pelo usuário. A gente tem várias iniciativas do CNJ agora, através da linguagem simples, em que busca deixar os jargões do direito para trás, que busca facilitar o acesso à justiça, né? Porque é uma questão social. Então foi possível identificar também que essa falta de clareza ela é social por meio desses dados que foram coletados. E por que eu tenho tanto interesse nessas barreiras? Porque identificando elas, a gente tem aqui possivelmente a solução para muitos problemas que o judiciário enfrenta na sua experiência ali utilizando o serviço da justiça. Então, essa seria a forma de aplicação como eu fiz a minha pesquisa na minha dissertação. É importante lembrar que a minha pesquisa ela não se resumiu só ao comportamento informacional do usuário. Ela segue analisando os sites dos tribunais, verificando também essas barreiras lá, e também como ela vai se relacionar com a questão da legitimidade. Mas esse é assunto para um outro vídeo, para um outro conteúdo que, né, a depender ali será produzido. E eu fico aberto agora para o contato de vocês, para que a gente possa conversar, para que a gente possa interagir sobre esse campo tão interessante que é o comportamento informacional, sobre o mundo de pesquisas que a gente pode desenvolver, não só no direito, eu trouxe esse exemplo só para a gente saber aplicar o comportamento informacional, mas em outras áreas. Então, me coloco à disposição. Aqui nos slides tenho as minhas redes sociais, né? Tem aqui o meu e-mail para contato e é isso. Agradeço a participação de todos.